Seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você passa a acompanhar mais um programa Ponto de Vista. No programa de hoje vamos falar sobre gestação. Ele que é chefe do CAISME, Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Seja bem-vindo, doutor Maurício. Muito é um obrigado. prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Gestação. Quando nós falamos em gestação, é um período que envolve a mulher de uma certa forma, que mexe, na verdade, com toda uma família, mexe com todos à sua volta. Não é apenas uma gestação. Além do fato da mulher se transformar nesse período, né, é um período em que chama a atenção de todos nós. Vamos começar a falar sobre essa questão da gestação. Qual é o melhor momento para a mulher? Qual é a melhor idade? Em que momento pode-se pensar em uma gestação? Bom, Márcio, a gestação, como você falou inicialmente, sem dúvida uma coisa muito importante é isso. Não só que mexe com a família, e a gente sempre apregou que o importante é o envolvimento da família durante a gestação da paciente, que isso faz toda a diferença. Em relação ao melhor momento, que seja o momento ideal, porque nós temos que a vida reprodutiva da mulher ela se inicia na adolescência e vai até a menopausa. Nós sabemos que os extremos desses limites, né, a adolescência precoce e a fase pré-menopausa, principalmente da mulher quando passa dos 40 anos, são momentos muito conturbados, de maior problemas, de termos problemas durante essa gestação. Então a gente não consegue caracterizar uma idade que seja fixa assim, né? Determinada a partir de tal idade e o limite de tal idade. Mas essa fase que a gente chama de menacme, que é a vida reprodutiva da mulher, é a fase que ela vai poder engravidar. Se puder evitar na fase da adolescência e na fase após os 40 anos, os 45 principalmente, seria o ideal. É proibido? Claro que não é proibido, mas o importante é que a paciente, principalmente numa fase mais tardia, que ela, o marido, o casal decidiu ter um filho, ela também tem que ser bem orientada que a probabilidade de riscos da gravidez é muito maior. É uma probabilidade devido, no caso, com uma maior idade, a probabilidade de risco em relação a quê? A uma questão de saúde da própria mulher, em relação ao óvulo a ser fecundado, qual a maior preocupação? O envolvimento tanto da mulher quanto do feto, as duas coisas. Relacionado primeiro ao feto, nós temos uma maior probabilidade de alteração cromossômica, ou seja, falando de uma maneira mais prática, de malformação fetal. É um índice maior que nós temos. Em relação à mulher, nós temos o maior índice de abortamento, né, de perda da gravidez nos 3 primeiros meses, e nós temos principalmente as complicações também relacionadas às patologias que acometem essa mulher e podem envolver o ritmo do pré-natal, incluindo principalmente a hipertensão, o diabetes gestacional. A hipertensão, diabetes, tudo isso se complica ao longo da idade e por isso, se puder evitar, melhor. Planejar antecipado, melhor. Doutor, o senhor falou a respeito do pré-natal. É algo que comumente, é uma palavra comumente utilizada, mas é exercida de fato? A mulher realmente faz o pré-natal? Tem esse cuidado? A família acompanha? A maioria das mulheres, sem dúvida, faz o pré-natal, né? Então, para a gente deixar bem claro, até muitas vezes fala, talvez tenha pessoas que até têm dificuldade de entender o que é o pré-natal, né? Então, o pré-natal, o que é? Nada mais é do que o acompanhamento feito por essa mulher e, geralmente, o parceiro também deveria, mas na maioria das vezes não acontece, que deveria acompanhá-la também nas consultas, apoiá-la em casa. Então, o acompanhamento pré-natal, ele inclui as consultas, inicialmente mensais e posteriormente com o andar da gravidez no intervalo menor, né, de consultas, até a ocorrência do parto. Mas, infelizmente, nós temos uma porcentagem razoável de mulheres que não fazem o pré-natal, sequer fazem, e uma porcentagem grande de mulheres que fazem de maneira incompleta. Qual é o que ocasiona isso, essa questão de não levar o pré-natal a sério ou à risca e exercê-lo como deve ser feito? Qual é a complicação para a gestação? Os motivos que levam são muito discutidos e não existe uma definição assim tão clara. Envolve tudo.
inclui até mesmo a falta de responsabilidade da própria mãe, algumas vezes, de não querer fazer, porque a gente pega a paciente no hospital que chega para ter o parto e falando, eu não quis fazer o pré-natal. Isso não é uma coisa rara de se ouvir, não. Infelizmente, não é uma coisa rara. Mas seria timidez, seria aversão ao pré-natal? Muitas vezes. Muitas vezes essa aversão, ou seja, que aquele bebê pode ser fruto de uma gravidez não desejada. Uma gravidez não planejada, na maioria das vezes. Tem uma grande diferença entre não planejada e não desejada, né? Então, o aspecto psicológico, ele é bem preponderante. Muito importante. Nós temos as multíparas, que são as mulheres que já tiveram vários filhos e que não gostariam de engravidar novamente, mas, infelizmente, por uma falta de cuidado, por uma falta de atenção maior, de não dedicar a atenção devida a evitar a gravidez, acaba engravidando e, infelizmente, não leva a cabo como deveria o segmento pré-natal. Pré-natal, a observação do pré-natal é o acompanhamento dessa gestação passo a passo. Exato. A análise do feto, o tamanho. Fala um pouco sobre o pré-natal, doutor. Essa é a especialidade que é o pré-natal e a facilidade que traz até mesmo no momento do parto. Sem dúvida. Bom, o pré-natal ele é considerado fundamental, tá? A realização do pré-natal está totalmente ligada a melhora de condição, de não ter complicações durante a gravidez, o parto e o puerpério. O puerpério é aquela fase dos primeiros 40, 45 dias após o parto. Então, essa fase toda que a gente procura dar atenção para a mulher durante a gravidez, o parto e o puerpério. Então, a realização de no mínimo 6 consultas, essas consultas sendo realizadas normalmente, e é uma consulta que a gente fala hoje em dia multidisciplinar. A mulher ela passa pela consulta médica, habitualmente, esse seria o ideal, e ela tem uma consulta após consulta, ou a consulta de enfermagem realizada após a consulta médica também. Isso normalmente uma vez ao mês, no começo, normalmente até o 7º mês. Isso a gente falando de gravidez de baixo risco, né? As gravidezes mais consideradas normais. Depois do 7º mês, normalmente são consultas a cada 15 dias e no último mês, consultas semanais até completar as 40 semanas ou os 9 meses, como a gente considera de gestação. E a não realização dessas consultas implica em complicações gravíssimas. Aumenta o risco de complicações durante a gravidez, durante o parto e o pós-parto. Aumenta o risco de complicações fetais, complicações maternas, aumenta o índice de mortalidade infantil, né? Inclusive hoje até saiu na Folha de São Paulo que desde 1990 nós não tínhamos um aumento no índice de mortalidade infantil e agora voltou a subir. Um dado gravíssimo, né? Em relação ao bebê, os benefícios do acompanhamento do pré-parto. É fundamental a gente ter esse acompanhamento e de preferência que a mulher comece nos 3 primeiros meses. Ela vai realizar a parte laboratorial toda, que é uma avaliação clínica dela. Então ali já se diagnostica se ela tem anemia, se ela tem problema de diabetes, se ela tem algumas... A hipertensão é um acompanhamento clínico, não do laboratorial. Mas nos exames de laboratorial, se ela tem algum problema de infecção, por exemplo, como sífilis, como toxoplasmose, né? A mulher durante o pré-natal, ela tem avaliação clínica para saber se tem hipertensão, se tem diabetes, se tem, às vezes, pode ter problemas cardíacos, neurológicos, de tireoide, todos os problemas que podem complicar a gravidez. Saber se aí ela vai realizar um ultrassom para ver se o posicionamento do bebê no útero está adequado, se ela tem, por exemplo, algum mioma que eventualmente possa atrapalhar aquela gravidez, saber se é um bebê mesmo ou se de repente é uma gravidez gemelar, que às vezes a paciente chega no 5º mês e vai descobrir que de repente está grávida de gêmeos, porque ela não tinha feito nenhum ultrassom no começo. Isso já pode representar um risco enorme para aquela gravidez. Em relação ao bebê, ao feto, vocês fazem toda uma medição, um trabalho de desenvolvimento também, acompanhamento no pré-natal do bebê. Exato. Para saber até detectar algum problema antecipadamente. A primeira avaliação que a gente consegue fazer do bebê, a gente chama de avaliação clínica. O que é a avaliação clínica? É a avaliação que a gente faz na consulta. Então, durante o pré-natal, é obrigatório que o médico faça a medida da altura uterina. E o médico já é experiente o suficiente, ele estudou sobre isso, ele sabe qual é o crescimento médio, o crescimento adequado que essa barriga da mulher grávida vai ter que ter para aquele tempo de gravidez. Então vai chamar muita atenção se ali, quando tiver naquele mês, ela teria que ter uma altura X,
e ela tem uma altura muito maior ou muito menor. E para isso, aí além da avaliação clínica, nós temos a realização dos exames complementares, nesse caso o ultrassom, que é fundamental durante a gravidez. O ultrassom não é para saber o sexo da criança. O ultrassom é para saber o estado de saúde do bebê. Exatamente. É para avaliar principalmente o desenvolvimento, mais para o final a vitalidade, ou seja, saber a condição que o bebê está, se ele está bem, se ele está recebendo uma oxigenação adequada, se o desenvolvimento dele está bom, né? Existe o ultrassom chamado morfológico, que são 2 feitos, um no primeiro trimestre e outro na metade da gravidez, que esses são para detalhar a formação do bebê. Então vai ver mesmo ali a formação toda, tem 2 braços, 2 pernas, a quantidade de dedos, os órgãos internos, a parte neurológica, se está bem desenvolvida, se está adequada, né? E óbvio que além disso tudo, a mãe quer saber, a família pressiona, todo mundo quer saber o sexo. Isso é uma coisa natural e faz parte. E os médicos estão prontos ali para responder isso tudo de acordo com a possibilidade. Porque também eu sou ultrassonografista e sei bem disso também, que não é sempre que a gente consegue. Não é toda hora que está disponível para Não é observar. toda hora. O bebê fechou a perninha, acabou. Depende absolutamente da reação dele ali, né? Quando ele não quer, não tem nada. Nós estamos falando desse acompanhamento do pré-natal, né? O ganho de peso, aumento da barriga, ganho de peso e alimentação materna. Como é que uma gestante, o que ela precisa evitar, o que ela precisa consumir, como deve se portar? A alimentação ela é fundamental, ela tem que ser uma dieta equilibrada durante o pré-natal, o máximo que a pessoa puder, cada um dentro das suas necessidades, né, das suas possibilidades, lógico, cada um. Mas assim, o que a gente sempre fala é comer comida o mais saudável possível e evitar ao máximo as porcarias, as coisas que não são saudáveis. Então, quanto menos gordura, fritura, sal, açúcar, coisas básicas assim que a gente pode falar, refrigerante, isso tudo vai levar a um ganho de peso maior e o ganho de peso ele está diretamente relacionado à hipertensão e diabetes. A alimentação da mãe é a alimentação do bebê. Na gravidez estão totalmente ligados. Então, aquilo que a mãe absorve, a criança passa a absorver também. Há casos de diabetes já em algum desses momentos? A mãe desenvolve, acaba... O diabetes em si, do feto, do recém-nascido ali, né, do recém-nascido, melhor dizendo, ele é uma coisa rara de acontecer, não é comum. O que nós temos da mãe diabética, normalmente é o contrário. A gente tem o desenvolvimento de fetos muito grandes, das mães com diabetes descompensado acima de 4 quilos. Acima de 4 Acima de 4 quilos. É uma das características, né, das mães diabéticas. É ter esses bebês muito grandes, né, grandes para a idade gestacional que a gente fala. E ao nascer, esses são bebês que causam muita preocupação. Para quem está do lado de fora é uma maravilha, né? Aquele bebê bochechudo, lindo, maravilhoso. Para o médico é uma preocupação enorme, enorme. Tanto para quem faz o parto, quanto depois para o pediatra que vai cuidar. E quando o bebê passa de 4 quilos, obrigatoriamente ele já vai receber umas picadinhas, umas agulhadas para fazer aquela dosagem da glicemia. Porque ele é um bebê que tem, naquele momento inicial, uma maior probabilidade de desenvolver hipoglicemia. O açúcar dele vai baixar, ao invés de aumentar, naquele primeiro momento. Então é um risco grande, toda mãe que tem um feto muito grande já tem que estar ciente e não pode ficar brava, porque o bebê vai ser submetido a esse tipo de avaliação. Mas então não é a diabetes desenvolvida durante a gravidez, é aquela que a mãe já tem uma pré-diabetes, já tem As diabetes? Duas situações. As duas situações? As duas. Que nós temos a mãe que pode ser previamente diabética e nós temos o diabetes gestacional, que é o que se desenvolve na gravidez, que é o mais comum, na verdade, que a gente pega e está muito relacionado à dieta, ao ganho de peso excessivo, que é uma epidemia. Assim como aqui, nós vivemos aqui em Cubatão, a gente acompanha aqui a saúde das mulheres de Cubatão e não é diferente do restante do Brasil e nem de grande parte do mundo, essa epidemia de obesidade. Então eu estou formado há 23 anos, a diferença que a gente nota do peso das mulheres gestantes é uma coisa absurda. Hoje, fazer pré-natal de pacientes com mais de 100 quilos é uma coisa corriqueira. Começam o pré-natal acima de 100 quilos. Não, e aí com o ganho de peso, aumenta ainda mais. Aí começa, às vezes, a cascata de eventos que a gente fala. Ela aumenta a chance de ter hipertensão, aumenta a chance de ter diabetes, a chance de ter um parto mais complicado, a chance de ter problema se, de repente, for submetida a uma cesariana,
cicatrização complicada, maior chance de infecção da cicatriz e maior chance de sangramento. E aí começa essa cascata de eventos que a gente fala que é muito complicado. Fica bem complicado. Estamos nesse bate-papo com o Dr. Maurício Sabatino. Vamos a um rápido intervalo. Ponto de vista, volta já. Estamos de volta no segundo bloco deste ponto de vista, falando sobre gestação. Está aqui o doutor Maurício Sabatino, ele que é chefe do CAISM, Centro de Atenção Integrada à Saúde da Mulher. Estamos falando sobre gestação pré-natal. Falamos sobre a obesidade, a diabetes, né? E o que implica isso durante a gestação e também na hora do parto. Parto normal, cesariana. Qual o critério, doutor? Não existe normalmente um critério, também a mesma coisa, definido, uma receita de bolo a ser seguida. Fixa. Exato. Mas eu sempre falo, quando as pacientes têm esse questionamento e tudo, é mais do que comprovado, qualquer estudo vai comprovar atualmente, principalmente nos últimos anos, tem sido incentivado cada vez mais isso, mas os estudos mostram que o parto normal ele tem vantagens em relação à cesariana, tanto para a mãe quanto para o bebê. O bebê que nasce de um parto normal, normalmente ele tem uma tendência a nascer em melhores condições do que um bebê que nasce de parto cesárea. Por incrível que pareça, aquela dificuldade, a passagem pelo canal de parto, aquilo tudo faz parte do desenvolvimento fetal já. Processo de desenvolvimento. Exatamente. Então, a parte respiratória do bebê, normalmente o bebê que nasce de parto normal tem um choro mais forte do que um bebê que nasce de cesárea. Isso sempre a gente falando em condições normais, né? Situações habituais. Ele é um bebê que nasce mais pronto. Não que o que nasce de cesárea tenha problema, mas é uma reação inicial até que a gente nota diferente. É um caminho natural. Exatamente. E para a mulher a mesma coisa. É um processo natural, né? Eu sempre falo para as mulheres que até por cuidar da saúde da mulher há tanto tempo, de machista eu não tenho absolutamente nada. Mas a mulher ela foi feita para parir. O organismo dela foi feito para parir, né? E parir normalmente via vaginal, né? O organismo foi desenvolvido para isso, né? Existe um canal que foi feito para isso. Mas nós temos muitos mitos, muitas lendas em torno do parto normal e no Brasil, hoje em dia, é um dos campeões mundiais de cesariana. Por incrível que pareça. Estamos à frente nas cesarianas? Esse é um ranking que a gente não gostaria de estar liderando, mas infelizmente nosso índice de cesariana ele é absurdamente alto. O parto normal não tem uma questão também que acho que os infectologistas falam que é o primeiro contato do bebê com o mundo aqui fora, desenvolvimento de anticorpos, toda uma situação que envolve também o parto normal, que força esse desenvolvimento? Sem dúvida, foi isso que eu falei. Essa passagem, ela é uma passagem que tem muitas descrições até poéticas em relação a isso, que são muito bonitas, que a gente que estuda está acostumado a ver. E isso só ajuda. É um bebê que nasce melhor. Hoje em dia, com o desenvolvimento dessa teoria chamada parto humanizado, hoje em dia, o que é parto humanizado? É a gente oferecer as melhores condições possíveis para a mulher durante o trabalho de parto e parto. Então, hoje em dia, não se tem mais aquela ideia, aquela concepção antiga da mulher ficar em trabalho de parto horas deitada na cama. Ela não fica mais na maca deitada. É o contrário, a gente sabe que o estímulo para que ela ande, para que ela caminhe, para que ela fique no chuveiro, com água quente caindo nas costas, um relaxamento. Nós temos hoje umas bolas apropriadas que a mulher fica sentada durante o trabalho de parto, auxiliando a dilatação, a progressão da descida do bebê. Existem outros instrumentos que são o banquinho. Tem uma série de instrumentos ligados a esse parto humanizado, como é chamado hoje em dia, que as mulheres muitas vezes não têm o conhecimento suficiente disso e ficam imaginando aquela situação que às vezes as mães delas, as avós passaram e ficam falando muito sobre isso, de um parto mais traumático. Hoje em dia a gente tenta evitar ao máximo isso, né? Dentro de uma situação, uma parturiente normal, um caso tranquilo, o que levaria à opção de uma cesárea? O que determina o obstetra, o médico, naquele momento ele decide pela cesárea? Então, em condições normais, a gente também é a mesma coisa. O médico que está acompanhando, a enfermeira obstetriz, que hoje também é outra peça fundamental também dentro das maternidades, não existe também um prazo limite para isso.
Hoje em dia não existe. Ah, não, a paciente que está tendo parto pela primeira vez, ela tem que ficar 12 horas em trabalho de parto. A mãe já de segunda, terceira viagem vai diminuir. Então, não existe isso, quantidade de horas. O que existe é uma evolução da dilatação do colo e da progressão da descida do bebê, que são fatores, é um conjunto de fatores que vão ocorrendo ao mesmo tempo. Então, a mulher tem que ter contração adequada, tem que ter a dilatação adequada, dentro do que a gente tem mais ou menos estabelecido como padrão, e a descida do bebê. Então, teoricamente, a gente pode ter problema, por exemplo, na contração da mulher. Ela pode começar com uma contração e de repente parou. Existe a alternativa de usar uma medicação, por exemplo, para ajudar, mas em algumas situações não responde. Poderia ser uma indicação de cesárea. Outra situação, o colo da mulher não dilata o suficiente. Aí vai tentar se descobrir o porquê, por que está acontecendo aquilo. De repente pode ser um bebê muito grande que não tenha sido estimado o peso dele anteriormente. No caso de não ter feito um pré-natal adequado, exatamente. A gente sempre vai voltar a essa história do pré-natal. Então, a própria descida do bebê também, quando não acontece de forma satisfatória. Então, considerando gestações normais, esses seriam os principais fatores. O bebê, durante a gestação, ele fica em uma posição. No momento do parto, ele muda a posição. É basicamente isso. Essa mudança de posição pode ocorrer ou não. Isso pode complicar também na hora do parto. Pode. Então, normalmente, como funciona? Até o 5º mês, aproximadamente, nós não falamos em posição do bebê. Até pelo tamanho que ele tem, ele muda de posição muito rapidamente. Então, se fizer um ultrassom agora e fizer um ultrassom amanhã, ou questão de minutos até, ele vai estar em outra posição. A questão do chute, do bico que dá na barriga. Aí ele fica lá rodando e incomodando a mãe de verdade. E quanto maior, mais incomoda. Após o 6º mês, normalmente ele já começa a assumir uma posição mais definida. Então, nós temos que de cada 100 gestações, quando chegar lá no 9º mês, no finalzinho da gravidez, 97 de cada 100 mulheres, o bebê vai estar de cabeça para baixo e o bumbumzinho para cima. Então, vai estar de ponta cabeça, que é a posição ideal para o trabalho de parto e parto normal. Então, de cada 100, 97. E nós temos 3% aproximadamente, completando os outros, que é quando o bebê fica sentado, que é o que a gente chama de apresentação pélvica. Então, a maioria absoluta das vezes o bebê está na posição normal. E também tem uma porcentagem que a gente falaria menos que 0,5% quando o bebê fica atravessado. Mas é irrisório isso. A natureza realmente ela é praticamente perfeita e quase 100% dos casos o bebê se posiciona de maneira adequada. As mudanças elas são possíveis, mas quanto maior o bebê, menor a probabilidade, né? O senhor falou em relação a incomodar a mãe. A cavidade abdominal ela cresce, né? Sim. Mas também os órgãos são afetados, pulmão, bexiga, quer dizer, a mulher sofre uma pressão interna enorme. Quais são as complicações disso? Então, quais são as dificuldades para a mulher, doutor? A gestação não é um processo fácil para a mulher, não. Todos os homens deveriam entender isso muito bem. Eu falo de uma maneira até bem com conhecimento, porque eu estudo isso, eu vivo isso, é meu dia a dia há mais de 20 anos. Mas eu sempre falo que é uma obrigação do homem compreender bem a mulher grávida, porque ela não passa por transformações fáceis, não. No começo, a partir do momento que engravida, a primeira coisa que acontece é a alteração hormonal. Ela não vai engordar, nada disso. Então, aquela alteração hormonal inicial, que vai muitas vezes interferir diretamente na parte psicológica dela, é uma coisa já que muda desde o início. Muitas mulheres têm aquela fase do enjoo, dos vômitos, que geralmente são piores até o 3º mês de gravidez, né, de maneira mais comum. E a mulher começa a passar por transformações físicas. As psicológicas são desde o primeiro momento também, e as físicas começam a ocorrer. Vai ganhar peso, o quadril vai aumentar, o peso vai aumentando mesmo. Algumas vão inchar mais precocemente, mais tardiamente. Então, a pressão às vezes pode passar por alteração. Então, são alterações que são muito significativas e que quem está ao lado precisa ajudar bastante. A questão do desejo, a mulher na gravidez tem os seus desejos, é um ato psicológico, né? Uma condição que envolve os sentimentos da mulher naquele momento. Exato. E é uma coisa muito comum, né? Já foi mais. Hoje em dia a gente pega muito menos esse tipo de solicitação essa da carência mulher. afetiva. Exatamente.
E obviamente que algumas também se aproveitavam das situações, né? Isso sim, não tem dúvida. Mandar o marido sair de madrugada para comprar tal coisa, né? Para judiar um pouquinho. Também, se aproveitava um pouquinho da situação. Mas realmente o desejo, ele acontece. E às vezes tem uns... Tem uns desejos bizarros. A gente que trabalha com isso sabe. Já ouvi muitas vezes mulher que comia reboco de parede. Reboco de parede? Eu lembro que teve uma vez um marido veio lá falar comigo e ele falou assim, doutor, minha casa vai cair, doutor. Não está dando para aguentar essa situação, não. E é verdade isso. Por que isso? Não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação. Mas a mulher ficava com acontece... colher ali raspando o reboco da parede para comer. Para comer o reboco da parede. Comer o reboco da parede. Bom, não faz mal nenhum pro bebê, né? A quantidade irrisória ali não causou problema. Não causou problema. Eu não sei se a casa dele caiu ou não, né? Em relação à sequência, o parto em si, a preparação das gestantes para o parto em si. O que ela deve fazer, como ela deve agir, porque muitas vezes é a questão do rompimento da bolsa, muitas vezes em casa. E aí um não sabe como agir, o outro também não sabe, o que é isso, de onde veio esse líquido, o que está acontecendo. Muitas vezes pensa, é urina, não é urina, o que aconteceu? Isso aí, você tocou num assunto que é muito frequente mesmo. Mas antes da gente chegar na bolsa que rompeu, justamente tem essa preparação para o parto. Que mais uma vez a gente volta no assunto do pré-natal. Óbvio que toda mulher vai ter a vivência dela, os familiares dela, que vão, a mãe, tia, irmã, vizinhos, que já passaram por essa situação. Isso faz parte, como de qualquer um de nós, em qualquer situação da vida. Isso é o nosso aprendizado natural. Mas a gente sempre orienta que passe no pré-natal para que os profissionais envolvidos ali deem essa orientação profissional, que vai auxiliar a mulher para quando além do transcorrer da gravidez, quando chegar o momento do parto, que ela esteja bem preparada, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Porque quando a gente fala principalmente da mulher que está gestante pela primeira vez, tudo, absolutamente tudo é novidade para ela. Tudo. O medo ele é terrível. E é naturalmente. Natural. E é uma coisa que a gente, infelizmente, tem alguns profissionais que ficam, não precisa ter medo, nada disso. Eu sempre tive uma conduta diferente. Eu falo assim, eu acho que é natural o teu medo, a gente tem que compreender. E a gente tem que tentar tirar dessa mulher quais são os receios dela. Porque o medo também é um sinal de preocupação, né? É óbvio, exatamente. Um Muitas vezes, a mulher que fala que não tem medo, que não está preocupada com nada, a gente até estranha. É uma preocupação, inclusive, com a sobrevivência, com estar tudo bem. Exatamente. E não tem jeito, né? A mulher está carregando um ser ali que a gente imagina que ela está querendo, que é um filho, e ninguém dá mais valor a nada na vida do que o próprio filho, né? Principalmente a mulher que está carregando. É uma coisa imensurável, né? Imensurável, exatamente. Então esse acompanhamento ele é fundamental para quando chegar lá no final, porque justamente se ela passou pelo pré-natal e não recebeu as orientações devidas, como que ela vai saber quando ir para o hospital, por exemplo? Qual é o sinal que ela tem que ter? E às vezes a gente pega, infelizmente, pacientes que chegam lá no finalzinho da gravidez e não sabem quais são os sinais básicos que a gente orienta aí. A dor forte. Aí, quando a gente fala dor é uma coisa absolutamente subjetiva. E se a pessoa nunca passou por um trabalho de parto, como é que ela vai saber? É difícil. Então a gente fala, na dúvida, vá ao hospital. Esse é o problema, porque é pior ela ficar em casa. Por qualquer que seja, procure o médico. Lógico. Se for uma dorzinha, a dor ela acompanha a gravidez ao longo dos 9 meses. O desconforto, como você citou anteriormente, o útero começa a crescer. A barriga da mulher é a mesma, os órgãos lá dentro são os mesmos, só que, imagina, uma criança de 3 quilos, mais líquido, mais placenta, mais o útero que aumentou, e aí empurra o intestino, empurra o fígado, empurra o baço, tudo isso, o estômago principalmente, que dá uma série de desconforto, é a azia da gravidez, é o enjoo, a parte pulmonar, o pulmão não consegue expandir, então é uma coisa muito frequente nós vemos a gestante fazer aquela puxada de ar assim para conseguir respirar melhor. Isso é normal. A gente, quando às vezes come demais, fica com o abdômen um pouco inchado, já tem um pouquinho de dificuldade, imagina uma mulher, né? Sim. Então, esses sinais do final da gravidez são muito importantes. Então, falando primeiro da dor, ela tem que ser orientada. Não é uma dorzinha que vai fazer ela ir ao hospital. Também não tem necessidade disso. Ela tem que ser bem orientada. Uma dor que esteja ficando cada vez mais frequente, cada vez mais intensa, num intervalo menor de tempo, uma sensação de pressão que esteja empurrando muito o feto, uma sensação na vagina mesmo. A mulher sente, e isso é uma coisa natural, como se a bacia dela estivesse abrindo. Deslocando.
E acontece isso, a bacia ela passa por os ligamentos eles passam por um afrouxamento. Então é como se ficasse solto. Então aquilo que a mulher muitas vezes ela não estudou, mas ela sabe falar muito bem. Doutor, parece que está solto, que está alargando. É isso mesmo, é verdade isso. É a preparação para o parto. Exato. Então além da dor, a gente tem o sangramento, que é outro sinal de alerta que a gente fala, que a mulher deve procurar o hospital. Então, dor forte, sangramento e a perda de líquido. A perda de líquido é um assunto muito controverso. Aí entra numa coisa que a grande maioria dos colegas que trabalham em maternidade sabe. Existe um número de consultas diariamente enorme de pacientes que acham que a bolsa rompeu. E até por ela não ter o conhecimento técnico daquilo, é uma dúvida totalmente pertinente, natural. E ela só vai tirar dúvida quando ela for examinada. Então ela tem que passar por uma consulta que o médico vai avaliar a queixa e o exame físico dela para ver se essa bolsa rompeu. Nós estamos com o doutor Maurício Sabatino falando sobre gestação. Vamos dar um rápido intervalo, voltamos para o terceiro bloco e vamos falar sobre o que pode e o que não pode fazer aquela que está no período de gestação, a futura mamãe. Vamos dar um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta no terceiro e último bloco do programa Ponto de Vista, falando sobre gestação, recebendo o Dr. Maurício Sabatino. Ele que é chefe do CAISMO, Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Gestação, falamos do pré-natal, falamos já do momento, né, do parto, né? Doutor, quais as preocupações da gestante? O que ela pode e o que ela não deve fazer? Não vai me encher uma laje, não vai achar que vai carregar, ajudar alguém a encher uma laje ou então fazer um esforço físico exacerbado. Mas o que é mito, o que realmente ela tem que se preocupar nas atividades diárias? Esse questionamento é bastante importante também e é importante a gente esclarecer, porque a gente ouve muitas vezes a famosa frase, que às vezes as mulheres até ficam meio assim de ouvir, mas ela tem que ser dita. A gravidez normal não é doença. É uma fase, é um processo temporário na vida daquela mulher. Então, não pode ser encarado como uma doença. Então, a mulher tem que ela passa por uma série de alterações, tem que receber uma série de cuidados, uma atenção. A atenção diferenciada é absolutamente até recomendável que ocorra nessa fase. A mulher precisa disso do ponto de vista psicológico também, para a parte emocional deve estar bem, ela tem que estar bem ali, receber o carinho do marido, dos filhos que ela já tenha, da família, se é uma mulher que trabalha fora, o local de trabalho dela que possa recebê-la da melhor forma. Mas é importantíssimo saber, gravidez não é doença. Existem limitações? Obviamente que existem, né? Principalmente em relação a esforços físicos demasiados. Mas, de maneira geral, o ritmo de vida da mulher ele não muda com o aparecimento de uma gravidez normal. Então, se é uma mulher que ela trabalha, vai ser avaliado, lógico, que ela não vai bater uma laje, ela não vai ficar carregando pesos excessivos, etc. Ela vai deixar de fazer uma faxina mais pesada na casa dela. Não dar uma atividade num horário mais quente. Exatamente. Então, se for em casa, ela dá uma segurada ali nos esforços maiores, e se for no trabalho, isso tem que ser conversado com o supervisor, com o chefe dela. Se for, por exemplo, uma pessoa que trabalha como doméstica, vai conversar com a sua patroa. Sua patroa, fugiu o termo. E para que isso possa, a gravidez, transcorrer normal. Mas ela não deve deixar de trabalhar. Lógico que você vai trabalhar exposta a riscos químicos, aí é uma outra situação. Mas em situações normais... A legislação permite o afastamento dela também em determinadas situações, já que está complicado, opa, vai tirar a licença gravidez, já antecipando. Exatamente. Isso aí, por isso que é importante também ela estar no pré-natal, passar esse relato para o médico, falar, olha, o meu trabalho, eu faço tal esforço, isso é demasiado, ou eu estou exposta a determinadas situações, porque muitas vezes as empresas também elas têm como realocar aquela pessoa, né? Sim, uma atividade para um serviço administrativo, né? Uma coisa mais leve, isso tudo. O emocional ele fica muito alterado, não, doutor? É necessário ter muita paciência e por que não ter paciência, afinal de contas é um momento belíssimo, mas que envolve o companheiro e a família inteira.
sem dúvida. É o que eu falei desde o começo, a parte emocional da gestante não dá para a gente classificar como principal ou fundamental, porque tudo é importante. O fator físico é importante, o fator emocional é importante. Então a parte psíquica dela, que passa por grandes alterações, ela precisa de um suporte. E na maioria das vezes, esse suporte é dado por ela mesma, pelos pensamentos que ela tem, pela forma positiva de encarar e tudo mais. O marido, né, o parceiro dela, que seja, é fundamental, é peça fundamental nesse joguinho de xadrez. A gente acompanha muitas gravidezes em que a mulher ela não se sente bem em casa, que ela não é bem tratada pelo marido, e esse pré-natal é complicado, e a gente nitidamente nota que existem complicações maiores nessa gravidez do que numa onde a mulher recebe o suporte emocional adequado. Ela fica muito mais sensível. Muito mais. Isso é uma característica natural da gestante. Ela é mais sensível, ela é mais precavida, os cuidados que ela toma são outros, tudo ela pensa no bebê, no que pode causar no bebê, são coisas naturais. A recuperação pós-parto, um parto normal, varia de mulher para mulher, mas tem-se uma ideia de um período que possa acontecer. Sim. O parto normal, a grande vantagem dele, o que acontece de maneira habitual, ela pode passar por aquelas horas de trabalho de parto, de dor, mas a gente, muitas vezes tem gente que classifica até como uma dor sem vergonha, que essa mulher esquece depois da dor. E esquece mesmo, porque assim, é uma dor com o produto daquela dor é o que poderia ter de melhor na vida da mulher, que é aquele bebê que nasce, e nasce bem. Então, na hora que nascer, ela vai lembrar daquela dor, obviamente que ela vai lembrar, mas de uma maneira diferente de uma dor de uma doença, né? Já foi ultrapassada a dor. Totalmente, totalmente. Então, o produto da dor vale qualquer coisa. Agora, a recuperação do parto normal, a mulher passa pelas horas do trabalho de parto, o período expulsivo, o bebê nasceu, às vezes ela está lá, extenuada, cansada muitas vezes, né? Naquela dificuldade inicial. Normalmente, 6 horas depois, ela está de banho tomado, amamentando, e sem nenhum problema. É o que acontece na maioria dos partos normais. E as complicações pós-parto minimizadas? Muito minimizadas, tanto de hemorragia, que é uma das principais complicações pós-parto, quanto de infecção. O organismo da mulher recupera de uma maneira muito melhor. A mulher que é submetida a um parto normal, que passa por um parto normal, diferente da mulher que fez uma cesárea, até para a amamentação do bebê. A mulher que foi operada está com corte na barriga, a dificuldade para posicionar o bebê e ela vai ter mais dor, a amamentação também fica prejudicada. A amamentação que também a gente poderia discutir aqui um programa inteiro sobre isso, que é uma coisa fundamental, né? Vamos fazer um programa só sobre a alimentação. Falaremos, com certeza. Doutor, gestação, pré-natal, nascimento, mas tudo isso deveria começar lá atrás com fazer uma projeção do que se quer com família, um planejamento familiar. Isso tem disponível na rede, né? A importância do planejamento familiar para quem se dispõe a dar a vida a um outro ser, trazer um filho ao mundo. Que bom que você tocou nesse assunto, porque o planejamento familiar é uma coisa que, infelizmente, ela não é tão valorizada no nosso país quanto deveria. Assim como não é no país, a gente observa de maneira geral. Em Cubatão também nós temos uma procura muito baixa pelos métodos anticoncepcionais. Eu falo baixa em relação ao que a gente imagina que deveria ser. Fruto disso, gravidezes não desejadas, gravidezes não planejadas, né? E aí com as repercussões que isso tudo vai ter. Então, nós temos na rede, lá na minha unidade, no CAISM, a Saúde da Mulher, um ambulatório específico de planejamento familiar, que eu sou responsável por esse ambulatório há 18 anos. Desde a minha entrada aqui na Prefeitura no ano 2000 até hoje, eu sou o responsável. Então, lá, basicamente, nós temos as conversas com as mulheres que nos procuram, que elas querem evitar a gravidez, e a gente tem a inserção do DIU. O DIU é uma das maneiras de evitar a gravidez de maneira prolongada e reversível, que a gente fala. Ou seja, a hora que a mulher quiser interromper esse método, ela consegue. A orientação do planejamento em si, ela visa o quê? Orientar a mulher, não só a mulher, a gente fala que é o casal. O planejamento é sempre do casal. Porque o planejamento é tanto para ter nesse momento, ou então para adiar o momento. Exatamente. A mulher, porque
O grande diferencial disso é a mulher estar preparada, o casal estar preparado. É exatamente isso. É o poder de escolha. Eu quero engravidar, eu estou no momento que eu quero ter um filho, ou eu quero ter mais um filho, ou nesse momento eu não quero ter filho. Então, o casal que conversa entre si, ambos recebem as orientações, e aí ela fala, não quero ter filho. Então, nós vamos apresentar para essa mulher quais são as opções que visam a utilização dos métodos contraceptivos, que são vários. Então, nós temos desde o uso do preservativo, o uso da pílula anticoncepcional, o uso do anticoncepcional injetável, então a injeção que tem de 1 mês e a quebra de 3 meses, que as mulheres conhecem muito bem. Nós temos alguns métodos que não são disponíveis na nossa rede, que seriam o uso do adesivo, o uso do implante, que é uma coisa que está em estudo, e nós temos o uso do DIU, que é o dispositivo intrauterino, que é um aparelhinho revestido de cobre, um aparelhinho de silicone minúsculo, desse tamanhinho, que ele é inserido numa consulta ginecológica normal, colocado dentro do útero da mulher e tem uma validade, um período de utilização útil de 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então são 10 anos que aquela mulher vai estar protegida contra a gravidez e que ela não precisa tomar nenhum remédio, tomar nenhuma injeção. A única coisa que a gente recomenda sempre, lógico, o uso do preservativo, ele deve ser sempre estimulado, nunca deixado de lado, porque o uso do preservativo não é só para evitar a gravidez, ele é para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente orienta o uso do método que ela for utilizar, qualquer um outro, e o uso da camisinha ao mesmo tempo. Na verdade, não é só contraceptivo, e sim também um método de evitar as DSTs. Exatamente. Que infelizmente também nós temos um crescimento nos últimos 10 anos da sífilis, foi uma recrudescência absurda. A sífilis então tem aumentado? Mas é de maneira que está fora de controle. E na verdade existe uma condição também da medicação que se aplica para... Exatamente. Mais uma vez a gente volta no pré-natal, porque a mulher hoje, quando ela tem o diagnóstico de gravidez, no momento que ela chega na unidade de saúde, diagnóstico de gravidez, ela recebe um teste rápido para anti-HIV e sífilis. Esses 2 exames são feitos na hora, porque são infecções muito importantes e que precisam do uso da medicação o quanto antes, para evitar complicações fetais. Complicações fetais, a sífilis também ela tem essa ação. Ela muito. São complicações gravíssimas e, infelizmente, esse assunto que eu abordei agora, o uso da camisinha, do preservativo, a gente nem fala tanto da camisinha feminina porque o índice é muito baixo de utilização. Mas o da masculina, que é muito mais simples e tem acesso em qualquer posto de saúde, por exemplo, ele é muito baixo. E as DSTs, elas vão se espalhando. E a sífilis, ela se espalha de maneira muito rápida. A opção do preservativo não é apenas do homem, é da mulher também, exatamente. Né? Cabe à mulher. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, hoje em dia se fala tanto do empoderamento feminino, dos direitos iguais e tudo mais. Eu sempre oriento as pacientes, falo assim, vocês têm que ser firmes. Vocês não podem... Eu falo, o homem tem uma natureza, a mulher tem outra. A natureza de se cuidar, da prevenção da mulher é infinitamente maior. O homem não vai no médico de rotina. Não, o homem já vai no médico quando está sentindo dor, quando está mal. Exatamente, tem que estar doente. Então a prevenção é uma característica basicamente da mulher. Por isso vivem mais, né? Isso. Da longevidade da mulher. As pacientes que passam comigo, eu sempre brinco até e falo de maneira até mais séria. Eu falo assim, quantos viúvos e quantas viúvas você conhece? Só tem viúva. Viúva é uma coisa rara de achar. Viúva é difícil. É difícil. Então, o planejamento familiar, ele passa por esse norte. Não apenas observar o momento de se ter o filho, mas sim as condições de saúde para se ter esse bebê, tanto do homem quanto da mulher. É comum o casal ir no planejamento? Buscar o planejamento familiar, não? Cada vez tem aumentado mais. Então, a consciência masculina ela vem aumentando. Então, o lado machão, aos pouquinhos, com muitas campanhas, muita conversa, muito diálogo, a gente consegue ir mudando essa essência masculina de não querer, de ser o machão, né? Então a gente consegue que os casais cada vez mais eles procurem. E no planejamento familiar também a gente tem a hora que a mulher não quer planejar, ela não quer mais filhos, o casal não quer mais filhos. E aí nós temos essa opção lá, que é um processo fácil, tranquilo, que obedece uma lei, que é a lei do planejamento familiar, que depois a gente pode discutir melhor, e que a mulher pode se submeter à laqueadura, ou o homem à vasectomia, ou ambos se submeterem à cirurgia.
Isso também, existem casais que chegam lá, nós dois queremos operar. E é permitido por lei. Laqueadura e vasectomia são reversíveis? São reversíveis, porém, dentro da nossa realidade de sistema público, muito difíceis. Então a gente considera mais como método definitivo, porque a reversão, além de ser difícil, ela não tem um sucesso próximo de 100%. 100%. Então há a possibilidade de não se reverter. Exato. Então são considerados métodos definitivos que têm que ser tomado como escolha, desde que o casal esteja plenamente consciente daquilo. Fala, nosso número de filhos é esse, estamos satisfeitos, não queremos mais, e desde que preencha os requisitos da nossa lei do planejamento familiar, que ela não é uma lei municipal nem estadual, ela é uma lei federal que rege o país inteiro, porque às vezes a gente nega a autorização de uma laqueadura, o paciente fica bravo, achando, pô, o senhor não quis autorizar. Eu falo, não, não é que eu não quis, a lei não permite, eu só sou um instrumento ali lei, aplicando, né? Essa lei do planejamento. Né? Bom, digamos que o custo de vida tem levado alguns casais a começarem a se planejar, né? A se definir. Sem dúvida. Estamos aqui com o doutor Maurício Sabatino, falando sobre gestação. Doutor, estamos chegando ao final do programa. Foi, sem dúvida, um programa excelente. Temos muitos assuntos aí para serem retomados em outros programas. Eu conto com a sua participação. Eu que agradeço aí o convite. Foi muito importante essa participação, me senti muito à vontade. Os temas realmente a gente começa a conversar e vira, parece que quando a gente está mexendo na internet, puxa uma coisa aqui, outra ali e a gente começa a estender muita coisa, né? Então, espero estar de volta aí outro dia para podermos discutir outros assuntos. Agradecendo a participação do Dr. Maurício Sabatino, agradecendo a sua audiência. Lembrando de agradecer também a todos os profissionais envolvidos na TV Câmara. Atrás das câmeras, essa equipe que desenvolve esse trabalho e chega até a sua casa. Lembrando que você tem também o nosso conteúdo na internet, no YouTube, TV Câmara Cubatão, também no Facebook. Permaneça na programação e até o próximo Ponto de Vista.